Palácio do Planalto anunciou um plano de desligamento voluntário para servidores do Executivo Federal. O objetivo declarado é economizar já no ano que vem por volta de R$ 1 bilhão, com a estimativa de adesão de 5 mil funcionários. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania recebe o consultor legislativo Luiz Alberto dos Santos. Seja bem-vindo, Luiz Alberto, à Cidadania. Muito obrigado. Bom, a tentativa não é nova, já houve inclusive a prática. Em 96, exatamente 21 anos atrás, o governo Fernando Henrique lançou e pôs em marcha e executou um plano de desligamento, um plano de demissão voluntária. Você podia falar um pouco sobre o que foi esse plano de desligamento, a adesão, e qual era o pano de fundo da economia brasileira naquela época? Sem dúvida. É importante resgatar, antes ainda dos PDVs, a experiência de demissão de servidores públicos no período do governo Collor de Mello. O presidente Collor, com a sua proposta de reforma administrativa, promoveu um desligamento significativo de servidores públicos. Naquela época, havia ainda servidores que eram regidos pela CLT, sem estabilidade, e essa demissão de servidores atingiu setores de forma muito diferenciada e causou um forte impacto na administração pública. Esse programa de reforma por meio da redução de gastos, ele acabou gerando, posteriormente, já no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, uma forte pressão pelo retorno, com a aprovação no final do governo do presidente Itamar da anistia dos servidores demitidos no governo Collor. Esse processo até hoje ainda não foi equacionado, muitos daqueles servidores demitidos retornaram e aquele processo gerou um cataclisma na vida de milhares e milhares de pessoas que não conseguiram recolocação no mercado de trabalho e buscaram por todos os meios, inclusive com apoio político forte, o seu retorno à administração pública. Estamos falando aí de 1990. 1990 até 1991. Foram colocados à disposição. Tivemos um primeiro momento que foi a colocação de servidores em disponibilidade e o Supremo Tribunal Federal decidiu que o servidor em disponibilidade tinha direito à remuneração integral e voltaram todos os que estavam em disponibilidade. Mas ainda assim houve um contingente bastante significativo, estima-se que foram mais de 40 mil pessoas que foram naquela época demitidas, porque não tinham estabilidade. E essas pessoas posteriormente passaram a reivindicar o seu retorno por meio de uma anistia que foi concedida ainda no governo do presidente Itamar Franco, mas foi implementada entre o final do governo do presidente Itamar Franco e o início do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi um processo muito traumático e no período do governo Lula, o Congresso Nacional pressionou muito e houve uma reformulação dos critérios de readmissão. Então essas pessoas foram voltando progressivamente. Já no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos em 96 um primeiro programa de desligamento voluntário. Mas no caso voluntário. Voluntário, que era parte também de um projeto, de um processo de reforma do aparelho do Estado, que gerou naquele primeiro momento uma adesão de cerca de 7.800 servidores públicos. Veja que aí nós já tínhamos a aplicação do regime jurídico único, os servidores já eram todos eles estatutários e, portanto, com a estabilidade, e essa adesão não foi repetida no segundo programa de desligamento voluntário, que aconteceu em 1999, onde 5.700 servidores aderiram. Houve ainda um terceiro programa de desligamento voluntário, que foi implementado no ano 2000, ao qual aderiram apenas cerca de 1.400 servidores públicos. Ou seja, progressivamente os PDVs foram perdendo a sua atratividade em função do fato de que muitas das pessoas que aderiram ao primeiro PDV e ao segundo PDV foram testemunhas da sua frustração em relação, primeiro, às promessas e aos compromissos assumidos pelo governo de garantir a essas pessoas meios de qualificação profissional e empréstimos para que pudessem se tornar empreendedores ou pequenos empreendedores. Como essas promessas não foram cumpridas, muitas dessas pessoas acabaram se deparando com uma situação de dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E por isso mesmo existem aqui no Congresso pelo menos 5 projetos de lei prevendo a anistia ou retorno à atividade desses egressos do plano de demissão voluntária. Exatamente. E na medida em que os demitidos no governo Collor começaram a retornar em grande quantidade ao longo do governo Lula, começaram também a surgir no Congresso Nacional pressões para que fosse aprovada uma legislação que concedesse àqueles que saíram voluntariamente o direito ao reingresso. E, nesse sentido, há um primeiro projeto que foi apresentado pelo deputado Leonardo Picciani, ministro do presidente Temer, que acha-se em tramitação ainda na Câmara dos Deputados, ao qual foram apensados vários outros projetos. Há ainda um projeto do deputado Kleber Verde, um projeto mais novo, de modo que
que nós temos hoje várias proposições em tramitação no Congresso Nacional que buscam precisamente dar guarida a esse pleito de retorno daqueles que saíram voluntariamente. Veja que quando o servidor adere a um PDV, ele está abrindo mão de um direito, que é o direito ao cargo público, à permanência no serviço público, e o servidor estável, ele só pode ser demitido na hipótese de cometimento de falta grave, de crime contra a administração pública, de insuficiência de desempenho ou de excesso de despesa. Mas aí, se você me permite, eu vou argumentar do outro lado. Mas ao assinar a adesão ao plano de desligamento voluntário, ele vai receber uma indenização, que no caso, teoricamente, a que vai ser proposta agora é de 1,25, um salário, um quarto de salário por cada ano de trabalho efetivamente exercido. Enfim, e aí como é que fica a situação se ele volta, ele não vai ressarcir esse valor? Exatamente, né? Essa é uma questão que precisa ser examinada. Por outro lado, não vai ter previdência? Eu tenho defendido em vários debates que haja uma cláusula de arrependimento eficaz, ou seja, que o servidor que saiu dentro de um determinado período de tempo possa retornar ao serviço público, obviamente ressarcindo aquilo que ele recebeu. Veja que nós já temos no âmbito da administração pública federal o Instituto da Reversão de Aposentadoria, ou seja, quem se aposenta tem um prazo de 5 anos para requerer o seu retorno à atividade. A chamada desaposentadoria. Não é exatamente desaposentação, termo, mas opera um sentido parecido. O servidor se aposenta, descobre que não foi uma boa ideia e pede para voltar. A administração pode negar esse direito, mas ele pode requerer. Essa solução foi criada lá por volta de 1999 exatamente para permitir que servidores que haviam se aposentado e perderam o direito a certas vantagens pudessem retornar à atividade para poder, então, depois se aposentar com a incorporação dessas vantagens. No caso da demissão incentivada, se o servidor ressarcir aquilo que ele recebeu, é natural que se dê a ele esse direito, da mesma forma que o aposentado, de retornar à atividade, porque as condições que são ofertadas no momento da aposentadoria e da demissão ou desligamento incentivado, elas não são totalmente claras para quem adere. Ou seja, há uma incerteza muito grande sobre como será o dia seguinte desse trabalhador, como será o seu enquadramento no mercado de trabalho. Isso, inclusive, produz uma situação que é bastante complicada no sentido do interesse público. Ou seja, é mais provável, então, que adira ao PDV aquele servidor público que tem maior capacidade de empregabilidade. Se colocar no mercado de trabalho. Ou seja, que é exatamente aquele servidor que tem mais valor para a sociedade, aquele que não deveria ser desligado. E isso, então, prejudica a própria capacidade de funcionamento da máquina pública. Um outro aspecto muito importante é a seletividade dos programas de desligamento voluntário. Nós estamos hoje diante de uma proposta de desligamento voluntário que não estabelece claramente quais são os critérios para essa seletividade. A medida provisória anterior, a medida provisória número 2174, que inclusive está sendo revogada pela nova medida provisória, ela estabelecia critérios dizendo quais eram os cargos que não poderiam aderir ao programa de desligamento voluntário. Por exemplo, segurança pública, fiscalização de tributos, diplomacia, advocacia pública. Essas áreas, a priori, era vedada a adesão ao PDV. Por quê? Porque eram áreas que o governo, são atividades essenciais ao Estado, não podia dispensar os seus servidores. Quando o governo agora edita esta nova medida provisória, ele assina um cheque em branco para si mesmo, porque ele remete integralmente ao Ministério do Planejamento editar atos que vão dizer quem pode aderir ao PDV, qual é o período de adesão ao PDV, em que localidades, em que setores da administração pública. Não estão claras as regras não estão e eu acho que também não está correto ainda. Não é possível prever se haverá economia antecipada de 1 bilhão, se não se sabe quantos irão aderir e também se não estão estabelecidos critérios qualitativos de quais são os cargos que serão sujeitos aos setores. E é uma solução que fica aberta em caráter permanente. A cada ano poderá haver um PDV. A critério do governo. Basta que haja dotação orçamentária, o governo poderá reabrir a qualquer momento esse programa de desligamento voluntário. Uma outra indagação que surge é com respeito a, não apenas à economia, mas com relação ao que pode acontecer no sentido macroeconômico, se houver uma falha uma baixíssima adesão, que é o que tudo indica, pode acontecer, quais são as medidas que poderão ser tomadas lá na frente? Porque, na verdade, o governo anunciou, mas não deu sequência. Tudo que sabemos
no momento, são cogitações. É verdade. Nós temos agora uma medida provisória em tramitação no âmbito do Congresso Nacional, que vigora, a princípio, por 60 dias, com mais 60 dias de prorrogação, de modo que, no período de, no máximo, 120 dias, ela terá que ser apreciada sob pena de perda de eficácia. No entanto, é uma medida provisória que só irá produzir efeitos concretos a partir de 2018, ou seja, a indenização a esses servidores que aderirem e os atos de desligamento só serão implementados a partir de 2018. E como colocar já na expectativa do orçamento para o ano que vem já essa economia de 1 bilhão? Exatamente. O orçamento que será encaminhado agora no final de agosto ao Congresso Nacional terá que contemplar uma dotação, e o governo anuncia já essa pretensão de uma adesão de 5.000 servidores, o que significa dizer que ele vai ter que encaixar no gasto com o pessoal como aumento da despesa esse montante, o que contraria, inclusive, a emenda constitucional número 95. A emenda constitucional número 95 estabeleceu um limite para a evolução do gasto administrativo nos próximos 20 anos, a contar desse ano, que impede qualquer aumento de despesa acima da inflação. Então, essa é uma despesa que terá que ser acrescida ao orçamento, gastos, né? Exatamente, que terá que ser acrescida e ela ultrapassa a inflação do período, o que vai gerar aí um descompasso entre o cumprimento dessa norma e a própria limitação estabelecida. No momento em que o governo diz, eu preciso reduzir a folha de pagamentos, e ele não consegue reduzir a folha de pagamentos, surge aí a questão, quais são as demais medidas que poderão vir a ser adotadas? Vejam que a própria redução da folha de pagamento é uma manobra contábil de difícil validação. Por quê? Porque no momento em que haverá saída de servidores em setores em que não há excesso de servidores, e nós não temos excesso de servidores públicos no governo federal. Os dados estatísticos em comparações internacionais, inclusive, mostram que, em comparação com países da Europa e até mesmo com os Estados Unidos, nós temos uma proporção de servidores públicos baixa, né? Nós não temos esse excesso, significa dizer que nós estaremos desligando servidores em áreas que já não estão guarnecidas adequadamente de servidores. O Ministério do Planejamento poderá até dizer, não, eu não vou aceitar a demissão desses servidores, mas isso vai gerar um forte conflito entre os interesses individuais e o interesse da administração. Na medida em que, se o governo não consegue realizar essa meta de redução de servidores, o que é que ele poderá vir a fazer para compensar isso? Fala-se já, por exemplo, na suspensão do reajuste dos salários dos servidores públicos que já estão aprovados por lei. Na redução de jornada de trabalho com... A redução de jornada de trabalho também é voluntária, o servidor adere ou não, e é uma das alternativas ao desligamento voluntário previstas na própria medida provisória. O servidor poderá reduzir a sua jornada de 8 para 6 ou para 4 horas, recebendo inclusive um bônus que vai de 8 a 12,5%, ou seja, ele vai ganhar uma percentual adicional, mesmo reduzindo a sua carga horária. E há um problema que eu vejo como muito preocupante nessa medida provisória, que é a institucionalização do bico, na medida em que abre-se espaço para que o servidor que esteja em regime de redução de jornada e licenciado possa trabalhar em outra atividade. Quaisquer outras atividades, desde que não haja conflito de interesse, possa exercer a direção de empresa, possa abrir um negócio, ou seja... Tudo aquilo que é vedado quando você assume o posto, tem que assinar lá que não é sócio, não é proprietário. O regime de serviço, de trabalho do servidor público pressupõe dedicação integral e dedicação exclusiva. É o princípio da profissionalização. Você não pode ser fiel a dois patrões. Claro. Né? Na medida em que se ingressa na função pública, se abre mão de certas prerrogativas que um trabalhador no setor privado tem, que um cidadão qualquer tem. O servidor público serve ao Estado, serve à sociedade, serve ao público. Então, ele não pode ficar sujeito a fazer escolhas. Não, agora eu não posso porque eu tenho que cuidar do meu negócio. Essa escolha é muito problemática para o interesse público. Que efeito psicológico isso está levando junto à classe do servidor público? Dúvida, porque parece que não está claro. Se isso está pairando alguma coisa, claro. Se essa medida não der, o que o ministro... Isso evidencia o forte desprestígio do serviço público. Primeiro porque já demonstra que o governo não pretende continuar fazendo os concursos públicos que são necessários para repovoar setores da administração pública, como no caso, por exemplo, da Previdência Social, que padecem de uma grave falta de servidores públicos, como as universidades públicas, em que durante o período do governo do presidente Lula, presidente Dilma, houve um forte ingresso de servidores, professores em particular, mas tudo indica que isso não irá mais acontecer. Então, se o governo congela a folha, não admite servidores e ainda demite, o que é que sobra? Sobra a válvula de escape da terceirização. E é bom lembrar que a reforma trabalhista recentemente aprovada e promulgada abriu
amplamente as possibilidades de terceirização, não apenas nas empresas privadas, inclusive mas também no âmbito da administração pública. Né? Exatamente. Então, nós vamos ter aí uma manobra contábil. Se desclassifica como gasto com o pessoal para se classificar como serviços, algo que é essencialmente a prestação de serviços à sociedade. Eu lembro que em vários ministérios, no governo Fernando Henrique, eles contratavam via o PNUD, né, o NDP, o Projeto das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que era uma forma de terceirizar o serviço público. E o Tribunal de Contas na União interveio exigindo a realização de concursos. Exatamente. Durante muitos anos, inclusive, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público do Trabalho exigiram do governo a elaboração de cronogramas de substituição de terceirizados e de substituição de pessoal contratado a partir de organismos internacionais, como os programas do PNUD. Essa discussão ela se intensificou ao final do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Houve, na época, inclusive, a edição de uma medida provisória, convertida posteriormente em lei, para estabelecer critérios mais rigorosos e impedir a contratação via organismos internacionais de pessoas para exercer função de servidor público. Infelizmente, o que nós estamos vendo é que as necessidades vão continuar existindo e as válvulas de escape vão ser as mesmas que já foram usadas indevidamente no passado. Essas contratações via contratos com organismos internacionais, a terceirização indiscriminada e outras formas não muito republicanas de provimento de necessidades. E como você vê o panorama, o pano de fundo da economia em termos de oportunidade para quem aderir ao desligamento? Como era em 1996, que você traça um paralelo em que qual era o panorama em 96 e qual é o panorama agora? A crise econômica atual ela demonstra uma baixíssima capacidade de absorção pelo mercado de trabalho daquelas pessoas que vierem aderir ao PDV. A própria economia em desaquecimento mostra que não haverá também muito espaço para aqueles que queiram se tornar empreendedores. A burocracia no Brasil para abrir um pequeno negócio ainda é muito elevada, as dificuldades do ponto de vista fiscal e tributário são ainda muito elevadas, apesar dos avanços em relação ao microempreendedor individual. A automação e a informatização tudo isso, extingue claro, empregos, sobretudo na iniciativa reduz privada. As oportunidades particularmente para pessoas de menor qualificação profissional. Então, aquelas pessoas que tiverem dificuldade de colocação profissional, certamente vão se arrepender muito de terem aderido a esse programa, como já aconteceu nos PDVs anteriores. E isso levará, num próximo momento, a que haja novamente pressões para que essas pessoas sejam readmitidas e possam retornar aos seus cargos. Bom, a própria existência de vários projetos de lei visando a anistia, a reintegração de servidores à ativa, já é um sintoma bastante indicador sólido de que os planos de demissão voluntária foram, de certa forma, fracassados. De uma maneira geral, você acha que é possível, já há levantamentos estatísticos de quem, pesquisas que reflitam o grau de satisfação daqueles que aderiram, dos que não? Existe isso ou não? Na verdade, nunca se fez no Brasil um estudo aprofundado a respeito dos efeitos dos planos de desligamento voluntário, quer sobre a administração pública, quer sobre os próprios trabalhadores que a eles aderiram. Nós temos poucos estudos, para não dizer que não temos nenhum, demonstrando essa relação. O que nós temos são depoimentos, relatos, os pesquisadores costumam chamar isso de anedóticos, né? Mas que demonstram uma situação bastante preocupante, ou seja, na verdade, de que as pessoas... são dramas, né? Exatamente. Dramas pessoais. Anedótico não é no sentido de cômico, pessoais mas no sentido de individualizados, né? Então, essas questões que são colocadas através de depoimentos, de entrevistas, de matérias jornalísticas, né, mostram claramente que muitas pessoas tiveram grande dificuldade de conseguir manter o seu padrão de vida, de conseguir se recolocar no mercado de trabalho e tiveram que renunciar muito nas suas existências, nos seus dia a dia, para poder, enfim, ter o mínimo de dignidade. Porque hoje, o servidor não perde apenas o salário, ele perde também a cobertura dos planos de saúde, perde aquela garantia. Ainda que a medida provisória preveja que ele pode continuar afiliado ao plano de saúde, que ele pode continuar afiliado à entidade fechada de previdência. Mas o governo parece que não vai pagar a contrapartida. É sem a contrapartida do ente estatal, é por conta própria. É como se ele fosse numa seguradora privada e comprasse um plano. Então, as desvantagens também atingem direitos acessórios, além da própria natureza do vínculo, que garante a estabilidade, o direito ao salário, a gratificação natalina, férias, etc. Eu queria que você falasse sobre essa cláusula de arrependimento
elaborada numa possível emenda para esse PDV que vem aí? Essa seria uma alternativa. Obviamente que ela não responderia a todos os questionamentos e preocupações daqueles que viessem a ter dificuldade de continuar suas vidas profissionais, porque demandaria, sim, o ressarcimento daquilo que foi recebido. E as pessoas, integral. Claro, teria que ser, senão não haveria um enriquecimento sem causa daquele que aderiu. Nós estaríamos aí incentivando comportamentos oportunistas. O que é preciso prever é que, havendo esse ressarcimento ao erário, o trabalhador possa restabelecer o seu vínculo e voltar à sua condição de servidor público, obviamente, atendendo também ao interesse da sociedade. Quando nós olhamos essa questão do ponto de vista de uma trajetória de longo prazo, nós vamos ver que há dois extremos nessa situação. Aqueles servidores que têm pouco tempo de serviço, para os quais a indenização poderá ser pequena, e eles eventualmente possam avaliar que, como são jovens, como têm ainda uma vida pela frente, podem rapidamente conseguir se encaixar no mercado de trabalho. Para esses, receber uma indenização de menor monta e restabelecer esse valor, devolver esse valor, pode não ser um problema tão grave. Já aqueles que tiverem muito tempo de serviço, que estiverem às vésperas de se aposentar e resolverem aderir a esse PDV, o peso desse arrependimento poderá ser muito maior. Ou seja, pelo que eu depreendo, do seu julgamento não foi feito nenhum estudo mais aprofundado e o único critério que está sendo utilizado para elaborar esses itens do plano de desligamento voluntário, para não dizer demissão, é a economia. Exatamente. Eu tenho dito que um programa dessa ordem, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, e é importante para o nosso público entender que esse é um programa aplicável apenas aos servidores do Poder Executivo. Ele não alcança nem os servidores do Judiciário, nem os servidores do Legislativo, nem do Tribunal de Contas da União, nem do Ministério Público. Apenas os servidores do Executivo, que são aqueles que estão lá. Programa de servidores da União. Né? Dos servidores do Executivo, não é nem da União, é do Executivo. Pois bem, quando nós olhamos aí esse quadro geral, nós percebemos que há um efeito muito mais simbólico do que efetivo do ponto de vista da redução do gasto. Nós estamos falando de uma meta de redução de apenas 1 bilhão numa folha de pagamentos total da União de mais de 300 bilhões anual. Ou seja, é um percentual muito reduzido em relação à folha total. Então, o objetivo não é efetivamente o de reduzir despesa com o pessoal. Essa meta de 5 mil servidores que o Ministério do Planejamento apontou, e que talvez não seja atingida, né, é uma meta frente ao total de servidores ativos do Poder Executivo, que são mais de 560 mil, abaixo de 1%. Menos de 1% da força de trabalho atual do Poder Executivo. Então, vejam que é muito difícil atribuir a essa medida um caráter efetivo no sentido de redução de gastos ou de alcance de metas fiscais. Mas ela tem um efeito muito significativo na opinião pública, na mídia, no empresariado, que continua vendo, lamentavelmente, o serviço público não como uma parte da solução do problema, mas como o próprio problema. E essa é uma leitura bastante equivocada, mas que também é induzida, em parte, pela cobertura que é feita dos problemas que há no serviço público, mas que sem o servidor público vão se agravar muito mais, porque é exatamente a partir da presença do servidor público que se tem a prestação do serviço público. Muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, eu vou ter que te interromper, porque o nosso tempo acabou. Senão vai ter que fazer um corte aqui no programa. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui. Já lhe convido a voltar outra vez quando tivermos tudo já no papel mais claro. Né? Perfeitamente. Obrigado. Muito obrigado. Você gostou dessa entrevista? Não gostou? Participe, mande sua opinião e, por favor, sugestões para novos temas. Nosso WhatsApp é 999-66-1616. Se preferir telefonar, ligue para 0800 61 2211. Telefone da Alô Senado. Se quiser ver de novo ou baixar qualquer programa da TV Senado, acesse senado.leg.br/TV. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania. Vamos fingir que...